Para dar continuidade, então, vamos convidar agora a Cristiana Marina Barros de Souza, que também é psicóloga, pós-graduada em saúde mental, mestrado em promoção da saúde e prevenção da violência pela UFMG, experiência na rede de saúde mental de Belo Horizonte, no CERSAMES, e atualmente é professora no curso de medicina da PUC e no internato de saúde mental, sendo supervisora clínica institucional do CAPS IJ de Ribeirão das Neves. Seja bem-vinda, Cristiana. Muito boa tarde, Emanuele. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite para essa tarde de roda de conversa, né? Estão todos me ouvindo, sim, né? Eu não quis preparar uma apresentação, porque eu acho que o intuito eu vou trazer algumas provocações, dizer um pouco da minha experiência profissional de 14 anos aí nos CAPSIs, em Belo Horizonte, né? Assim, aqui em Belo Horizonte a gente chama de CERSAMES, mas trazer um pouco dessa experiência, né, de serviço nos 3 CERSAMES que eu já trabalhei da cidade de Belo Horizonte, né? E a gente dialogar um pouquinho sobre essa temática tão importante, né? A vida em foco e suas conexões, né? Eu gostaria da gente começar a conversa, né, assim, pensando mesmo assim, então, aí, enquanto rede de saúde mental e quanto serviços substitutivos de saúde mental, que são serviços que, na realidade, são procurados quando algum adolescente tenta cometer quando o adolescente tenta alguma coisa contra si dentro da instituição socioeducativa, né? E aí dizendo, então, enquanto serviço de saúde, né, enquanto instituição que vai também receber esse adolescente e também o agente e o técnico que vem acompanhando, né, assim, é importante pensar o seguinte, né, que quando esse adolescente chega para um serviço de urgência, né, e já está estabelecido para a gente que tem uma situação de urgência posta, né? Alguém se atentar, como Cristiane mesmo trouxe na primeira apresentação, alguém atentar contra a própria vida ou tentar alguma autoagressão ou automutilação, é porque esse sujeito está dizendo que não está dando conta, não está dando conta dessa situação que está sendo posta dele estar ali cumprindo uma medida socioeducativa, né? E ele não está dando conta, muitas das vezes, do local onde ele está ficando, né, cumprindo a medida socioeducativa. O que a gente vai perceber neste acolhimento, que tem que ser um acolhimento no sentido de acolher, de escutar, de estar em prontidão e estar aberto para uma escuta a este adolescente, é que, muitas das vezes, eles vão dizer não só dessa instituição, não só do momento atual que ele está vivendo, mas de todas. E quando ele vai estabelecendo vínculo com esse profissional, ele vai trazer questões que estão relacionadas à vida dele, questões que estão relacionadas a questões que ele viveu fora do sistema socioeducativo, né? Então, a gente vai pensando que muitos desses adolescentes já sofreram muitas outras violações de direitos humanos. E quando chegam ao serviço de urgência, chegam em crise, sim, né? Já chegam com a saúde mental já muito fragilizada, né? Na minha prática de trabalho que eu tive durante esse tempo, né? Assim, o que eu vou perceber é que esses adolescentes precisam sim de um lugar de escuta, né? E precisam sim de estar ali no serviço de saúde mental naquele momento que está tão fragilizada a vida, que está tão difícil enfrentar este momento da vida, que é uma responsabilização por estar acautelado dentro de uma instituição, né? Então, o que a gente vai construir com eles, né? E aí, por isso que é importante, né,
vocês aí do outro lado, que estão dentro da instituição, né, perceberem, né, este comportamento, né, perceberem quais são as nuances, né, quais são, de alguma certa forma, alguma palavra, algum gesto que este adolescente vai apresentar, que, de alguma certa forma, ele apresenta indícios do seu sofrimento, antes de tentar algo contra si. É claro que a gente está dizendo, né, assim, que dentro de um sistema socioeducativo é uma instituição, né? São muitos adolescentes, são muitos meninos. Existe também um movimento que hoje em dia a gente vai perceber no movimento identificatório, um movimento de grupo, né? Porque a gente também não pode esquecer. Ficou mudo, Cristiana. O seu Eu ia áudio falar. desligou. Você, de repente, ficou mudo. Não voltou, não. Boa. Acho que agora voltou. Voltou. O que eu estou dizendo é que vai ter algo de um estranhamento. Eles vão mostrar indícios, vão nos mostrar pistas, né? Disso que está tocando eles, disso que a gente está dizendo que é um sofrimento, que está trazendo um insuportável de estar cumprindo essa medida socioeducativa. A gente sabe que tem o eixo da responsabilização, e nós, profissionais de saúde, não eximimos eles da responsabilização, mas precisamos também de ficar atentos a essas pistas que esses adolescentes vão nos trazendo. E aí, lógico, né, assim, que qualquer ato contra si, né, é algo que a gente precisa de fazer uma escuta qualificada, né, e eu fico pensando que a gente só consegue ter manejo, né, e ajudar vocês dentro da instituição quando a gente trabalha junto, sabe, num coletivo. Por que eu estou dizendo disso? A gente só vai conseguir sanar alguma coisa quando a gente vai trabalhar de uma forma intersetorial. Então, o adolescente iniciando o tratamento dentro do CAPS-I, né, IJ, né, quando é um CAPS aí que vai trabalhar com a questão da juventude, né, quando é um CAPS-I, né, aqui em Belo Horizonte a gente vai chamar de CERSAMES. Então, ele vai iniciar um tratamento no CERSAME, mas para além do tratamento, né, é importante a equipe do CERSAME dialogar com a equipe da instituição onde ele está tendo, onde ele está sendo privado, tendo a privação de liberdade, né? E isso é conversar não somente com os psicólogos, né? Conversar com os agentes também que estão ali levando ele, sabe? Perguntando, olha, você percebeu alguma coisa? Você viu alguma coisa diferente? Né? Conversar com a equipe, né? E pensar estratégias, né? De como a gente pode trabalhar em conjunto. É lógico, respeitando a medida socioeducativa, mas pensando aí como é que pode ter um serviço onde se trabalha em comum, né? Então, ações que eu fico vendo às vezes que a gente pode ter e que às vezes, muitas das vezes, a gente abre mão, né? Atende o adolescente, esquece de conversar com a equipe, esquece de manter um diálogo com a equipe, né? E que precisa de ter para que a gente possa, né, ter um trabalho aí que eu falo em comum, né? E em prol da saúde mental desse adolescente e em prol da vida, né? Eu acho interessante que quando a gente consegue, né, fazer isso, que é um trabalho em comum, um trabalho em rede, que não é fácil, a gente sabe que não tem nada fácil aqui, não tem receita de bolo, né? A saúde mental, inclusive, vai trabalhar com a lógica do caso a caso e com a lógica da singularidade, né? E pensando aí mecanismos também do que a gente vai chamar de tecnologias leves, né? Assim, que são isso, que é o vínculo, o acolhimento, uma escuta qualificada. O áudio fechou novamente, Cristiane. Desculpa, gente, não sei o que está acontecendo, está fechando. Você estava falando
do vínculo, do acolhimento, Isso, da escuta qualificada. Aí interrompeu. isso. Obrigada. Quando a gente consegue fazer esse trabalho, que esse trabalho em conjunto, né, em comum, né, a gente consegue perceber que o próprio adolescente, depois ele vai dando conta de se responsabilizar e de estar mais tranquilo e cumprir a medida socioeducativa que ele precisa de cumprir, que é esse eixo da responsabilização, né? O que a gente também vai percebendo é que a gente precisa, né, através desse acolhimento, através dessa prestação de cuidados, né, e através de medidas que são medidas terapêuticas, né, a gente vai conseguindo ofertar o cuidado para esses meninos, né, e pensar também em estratégias que vão para além depois do período de institucionalização que ele está, né, que é pensar qual que vai ser o enlace desse sujeito na cidade, né? Porque esses meninos são da cidade, né? Hoje, a gente sabe, né, assim, que está muito em voga a temática da saúde mental, principalmente em tempos pós-pandemia, né? Que eu acho que hoje o contemporâneo nos coloca aí à prova, né? Do que foi isso, né? Tempos aí que a gente passou muito difíceis, né? E acho que a gente tem que ter sensibilidade para aprender, né, a sair um pouco de alguns fluxos, de algumas questões endurecidas, sabe? Assim, quando a gente coloca soluções que são soluções, inclusive a saúde mental nos ensina isso, né? Dentro do serviço de saúde mental, soluções inventivas, né? Que são soluções muito fora de fluxos, né? A gente consegue, de alguma certa forma, trabalhar com sujeitos e criar laços com ele, e laços com a vida, que é o principal, né? Pensar possibilidades, né, para esses adolescentes e com esses adolescentes, estar junto, caminhar junto, né? Eu fico pensando muito nesse sentido, assim, e acho que isso vai para além dos adolescentes, sabe? Assim, eu fico pensando que quando a gente leva isso para a nossa vida também, enquanto profissional, né, que é o que o colega acabou de trazer, que é a saúde do trabalhador, né, que é a gente também se policiar, né, e acho que pensar mesmo que a gente está num trabalho duro, que não é fácil trabalhar com meninos que estão com privação de liberdade, né, onde a gente fica se questionando também, né, algumas normas muito enrijecidas, né, instituições às vezes muito duras, né, a gente precisa de também se cuidar também, né? Que bom, né? Se foi ótimo as primeiras apresentações que apresentaram vários planos aí estratégicos de intervenções aí para a gente pensar mesmo soluções aí para a vida mesmo, né? Assim, com esse foco não só na saúde mental, mas na vida. O que eu quero agora destacar, só para já finalizando, para a gente abrir para uma roda de conversa, né? Assim, é que quando a gente trabalha na saúde mental nos CAPs, a gente não trabalha apenas com a ideia do Setembro Amarelo, né? Mas sempre a ideia de que a gente tem que trabalhar esse foco, né? Assim, dessa temática da prevenção do suicídio e da automutilação é de janeiro a janeiro. Eu até brinco, é o ano todo, né? Porque não é só em setembro, né? A campanha é importante, mas é importante a gente pensar que hoje, mais do que nunca, precisamos de falar sobre saúde mental e sobre vida, né? Sobre o que nos enlaça com a vida, né? E acho que é isso, assim, a princípio. Eu só queria dar uma citação que acho que cabe à saúde mental e que marca a saúde mental, assim, quando a gente vai fazer o acolhimento desses adolescentes, né? Uma citação que eu gosto muito dela. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas para tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Nós não podemos... do Carlos Jung. Nós não podemos esquecer que somos humanos, né? E que para a gente estar ali, né, num front, né, que eu falo até um front, que é um front de acolhimento,
da crise e da saúde mental, temos que aprender a acolher não só os adolescentes, mas acolher também a angústia dos profissionais, né, que também estão preocupadíssimos, que não sabem como manejar esse adolescente, né, e estarmos juntos para poder, né, pensar quais são os enlaces desse adolescente com a vida, né? Fico pensando nesse sentido.